Bom, retornando à nossa aula, né, hoje nós falamos já sobre deliberação do sócio, nós falamos sobre exclusão do sócio e também sobre o direito de retirada do sócio e sobre apuração de haveres, certo? A respeito do direito de retirada, só para deixar vocês um pouco mais, com um conteúdo um pouco melhor até, que eu não mencionei no vídeo anterior, é o seguinte: o direito de retirada, né, até o Tomazetti entende dessa forma, que em sociedades contratuais por prazo indeterminado é livre o direito de recesso, o direito de retirada, aplicando-se às disposições do Código Civil nesse sentido, né? Lembrando que eu falei artigo 1077, ou seja, eu posso me retirar a qualquer momento, né? Da sociedade, né? Eu notifico e saio a qualquer momento. Alguns entendem que quando a sociedade ela é regida pelas normas da lei de SA, não haveria essa possibilidade de exercício do direito de retirada da mesma forma do artigo 1077, porque na lei de SA o direito de recesso ou retirada ele é exercido de forma muito estreita, né? Que aí nós vamos estudar ainda, né? Artigos, acho que 134, 135, 136 e 137 da lei de SA que trata sobre o exercício do direito de retirada, né? Ou seja, é muito estreita as possibilidades, mas, né, isso vai realmente depender das disposições do seu contrato social. Se não, vai se aplicar realmente a regra do artigo 1077, vai exercer o direito de retirada a qualquer momento, né? Enfim, ou seja, notifica e já está exercido o seu direito de retirada. Falamos um pouco sobre apuração de haveres no vídeo anterior, né? Eu acho que ficou, né, claro, né, o momento, né, em que se apura os haveres, né, que é da notificação, é a data, né, aquela data específica. E o contrato social pode estabelecer, além, né, a lei estabelece como forma de apuração de haveres a situação patrimonial da sociedade, mas o contrato social pode estabelecer outros critérios, né? Então, o contrato social pode estabelecer outros, existem vários critérios de apuração de haveres, certo? Vamos falar agora sobre a dissolução. O nosso último tema desse bloco é a dissolução da sociedade. A dissolução da sociedade ela é tratada em diversos dispositivos aí do Código Civil, né? Eu vou mencionar a vocês. No artigo 1033 ao 1038, no artigo 1087 e nos artigos 1102 a 1112 do Código Civil, né? Então, vocês podem ver que tem, né, várias disposições a respeito da dissolução de sociedades. De maneira bem ampla, né, o que chamamos de maneira lato sensu, podemos dizer que dissolução da sociedade é um processo de encerramento da sociedade e abrange 3 fases: a dissolução stricto sensu, a liquidação e a extinção, né? Então, de maneira ampla, né, lato sensu, nós podemos dizer que dissolução é um processo, é um procedimento, né? Ele vai ter algumas fases que serão seguidas. Stricto sensu, né, se delimitarmos o que é dissolução, é aquele fato desencadeador da dissolução. Ele mantém a personalidade jurídica, mas estritamente para a prática daqueles negócios com o objetivo de finalizar aquelas suas atividades, conforme estabelecido aí no artigo 1036. Ou seja, quando a sociedade entra, né, usando a linguagem popular, entra em dissolução, nós temos que praticar alguns atos, né? Mantém-se a personalidade jurídica para que se efetive alguns negócios para poder, né, encerrar realmente a atividade. Quais são as causas de dissolução? E aí o nosso Código Civil tem um primor de técnica, né? Você analisa, veja o que está escrito no artigo 1087, como se operacionaliza a dissolução. 1087 diz que na forma do artigo 1044. Você vai lá no 1044 e o 1044 diz que se operacionaliza na forma do artigo 1033 e é no 1033 que você tem realmente a regra específica, ou seja, 1044 e 1087 não servem para absolutamente nada, não criam absolutamente nada, a não ser o artigo 1033, que é uma regra de sociedade simples, inclusive, mas que se aplica nas sociedades limitadas por conta do artigo 1044 e do artigo 1087. Então, quais são aí as causas de dissolução? O vencimento do prazo, para aquelas sociedades por prazo determinado, o consenso do sócio, ou seja, olha, vamos acabar com essa sociedade? Vamos, todo mundo acaba. Consenso do sócio, a deliberação da maioria do sócio, ou seja, não tem um consenso, mas tem uma deliberação por maioria.
quando ela atinge a unipessoalidade, né, na forma do artigo ali, só que hoje com a sociedade limitada unipessoal, ela pode se converter, né, numa sociedade unipessoal, mas caso ela não se converta, daria aí ensejo a extinção, a dissolução dela, né. O exaurimento do fim social, principalmente para sociedades aí constituídas com propósito específico, né, chamadas SPEs, acabou o fim social, acabou aquela determinada sociedade, extingue-se ela, dissolve-se, né, ela. A extinção da autorização para funcionar, para aquelas sociedades que precisam de autorização, por exemplo, do executivo para funcionar, não é caso de sociedade limitada, mas digamos, né, um banco, né, ele precisa de autorização do Banco Central. Então, se cassar aquela autorização ou extinguir ela também se extingue, né, uma das causas. Também pela anulação da Constituição, né, na forma do artigo 1034 do Código Civil, ou seja, constituiu essa sociedade, mas ela depois foi declarada nula, né, foi anulado a sua Constituição, então, obviamente, ela se dissolve. Outras causas previstas no contrato social, ou seja, o contrato social, né, com base no artigo 1035, ele pode criar outras causas, além dessas que eu estou falando, que podem implicar na dissolução da sociedade. A falência, né, conforme o artigo 1044, que depois remete para o 1033 também, e também pode ocorrer a dissolução compulsória, na forma do artigo 19, inciso 3 da Lei 12.846 de 2013. Essa é uma regra nova, né, inserida em 2013 no nosso ordenamento jurídico. Ela são aqueles casos bem específicos lá de corrupção e tudo mais, que pode ter essa dissolução compulsória, ou seja, uma dissolução obrigatória. Mesmo que não ocorreu nenhuma dessas outras causas do Código Civil, pode ter essa causa que é a lei 12.846, que é uma norma anticorrupção. É obrigatório, na forma do artigo 1103, né, parágrafo único do Código Civil, que seja inserida a cláusula, né, nessa sociedade, lá o nome da sociedade, em liquidação. Ou seja, todas as pessoas que forem efetivar negócio com essa determinada sociedade têm que saber que ela está em liquidação, ou seja, que ela não está realizando negócios com fim de muito tempo. A finalidade dela é realmente celebrar esse negócio para dar fim à sua operação. Existem pelo menos duas formas de liquidação, né, da sociedade, que ela é judicial ou é amigável, na forma do artigo 1102 e ao artigo 1112, que eu já mencionei a vocês. Então, o amigável é quando os próprios sócios, né, deliberam, e o judicial é quando vai ter alguma divergência aí entre os sócios, né, prioritariamente, ou outros casos, né, que venham a estar estabelecidos em lei. No momento da liquidação é nomeado um liquidante, né, na forma do artigo 1103. É interessante que o liquidante ele tem aí alguns poderes de atribuições dos administradores, ou seja, nesse momento da liquidação sai a figura do administrador e entra a figura do liquidante. Muda-se o nome e as atribuições também. O liquidante ele tem atribuições específicas enquanto o administrador ele tem a atribuição de fazer com que a sociedade ela prospere, na verdade o liquidante ele tem por objetivo maior fazer com que a sociedade deixe de existir, né? Ou seja, se dissolva, se liquide realmente. Os poderes e atribuições dele apurar o ativo, né? Artigo 1105, pagar o passivo, artigo 1106, também do Código Civil, e partilhar o resultado, artigo 1103, inciso 4. No final da história, o liquidante está, né, realmente para isso, né? Ele vai conduzir os negócios para poder apurar tudo que tem, tudo que a sociedade tem, pagar o que ela deve e, se sobrar alguma coisa, distribuir entre os sócios. O que é vedado ao liquidante, né? As vedações são aquelas expressas em lei, parágrafo único do artigo 1105 também do Código Civil. Até o ato final da liquidação, a sociedade ela mantém a sua personalidade jurídica, certo? Como se opera a extinção? Então já passamos por várias fases aí da dissolução, certo? A última que nós mencionamos agora foi a liquidação e agora vamos para a extinção propriamente dita. Está lá no artigo 1109. O liquidante, né, ao levantar o ativo, pagar o passivo e verificar qual montante vai ser distribuído ou devolvido para os sócios, nesse momento ele convoca aí uma Assembleia Geral,
né, para prestação de contas. Então, o liquidante, lembra lá aquelas atribuições, era o administrador que convocava tal, agora é o liquidante que convoca, ou seja, ele fez todo o trabalho e ele vai prestar conta das suas atividades. Olha, liquidamos aqui, vamos extinguir. É nessa assembleia que vai ser deliberada a aprovação das contas do liquidante, né? Então é nesse momento, né, o final aí que vai deliberar, né, que houve todo o processo de solução e vai deliberar pela extinção. É nesse momento que tecnicamente acabaria, né, extinguiria, né, a personalidade jurídica. Uma situação que é interessante é a Lei Complementar 123 de 2006, no seu artigo 9º, parágrafo 5º, que diz que, em relação às responsabilidades tributárias, mesmo com a extinção da personalidade, mesmo com a extinção da pessoa jurídica, mesmo com a sua dissolução, ela é transferida para os sócios, ou seja, se sobrar alguma dívida, né, de natureza tributária, é transferida aos sócios. Ou seja, além de tudo que nós estudamos aqui no Código Civil, tem essa regrinha de direito tributário que ela transfere, né, para o sócio essas dívidas. Quanto aos credores insatisfeitos, eles podem demandar, né, na forma do artigo 1110, ou seja, ainda que foi apurado ativo, pago passivo, pode ter alguns credores insatisfeitos, eles têm o direito de recorrerem, né, inclusive judicialmente, na forma aí do artigo 1010. Então vejam que a sociedade, ela, vimos na aula anterior, ela nasce, ela cresce, ela se desenvolve e em algum momento ela pode entrar em dissolução e até chegar à extinção, que seria a própria morte, né, da sociedade. E isso pode se dar tanto de forma amigável entre os sócios ou pela via judicial, a dissolução. Não estamos falando aqui da dissolução, não estamos falando aqui da forma, né, de liquidação pela falência, tá? Estamos falando de formas dessa forma prevista no Código Civil e não as regras lá específicas de recuperação judicial e falência. Não confundam uma coisa com a outra.